Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar de música clássica, teatro infantil, migração e da história do cemitério dos Pretos Novos. Os nossos convidados são Marta de Sena, que é presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Ela fala sobre o Seminário Internacional de Cultura, Ciência e Democracia, que tem como um dos temas a questão da migração. Cadu Cinelli é ator do grupo Tapetes Contadores de Histórias. Eles estreiam um novo espetáculo, Presente de Aniversário, no Rio. Cristiano Vogas é pianista. Ele faz um concerto de valsas homenageando compositores brasileiros. E Mercedes Guimarães é presidente do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos, vencedor do 4º Prêmio Afro. Ela fala sobre a importância dessa história e também para todos nós. Estamos hoje aqui com a produtora de web, Camila Abreu, que vai falar para vocês como é que faz para falar com a gente aqui no Sem Censura, né, Camila? Exatamente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, para participar do Sem Censura é muito simples. Basta entrar na sua rede social favorita, mandar uma mensagem ou uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura, que eu vou estar aqui passando para eles. Muito bem. Uma vez dito isso, não é? A gente vai abrir aqui essa mesa da gente, que é como se a gente recebesse vocês na casa da gente. Marta, vamos falar do seminário que vai acontecer semana que vem, não é? Na Casa de Rui Barbosa. E como é que vai ser esse seminário que engloba muita coisa importante. Boa tarde, muito obrigada por me ter convidado. A Fundação Casa de Rui Barbosa vai receber na semana que vem, nos dias 9, 10 e 11, um seminário internacional que foi pensado num âmbito maior do que especificamente a questão a que você se referiu das migrações. Foi pensado como um seminário que se constituísse num marco de um esforço de internacionalização da casa e da cultura brasileira. Então, nós teremos convidados de fora do país, teremos convidados de dentro do país e convidados de dentro da casa. O seminário tem o objetivo de integrar toda a casa e de fazê-la olhar para fora e de que gente de fora olhe para ela. São 3 eixos temáticos. No primeiro dia, dia 9, o tema é Cultura, Deslocamentos, Identidades, e é exatamente nesse dia, nesse primeiro dia, nesse tema, que a questão das migrações será privilegiada. Um dos pesquisadores da casa, pesquisador professor Charles Gomes, trabalha especificamente com essa questão. Recentemente, por iniciativa e por esforço dele, a casa passou a abrigar em parceria com a UERJ, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello de Direitos Humanos, que para nós é uma honra sediar essa cátedra. Então, nesse primeiro eixo temático, vai se falar de migração, mas vai se falar também do sujeito deslocado, que pode ser um migrante, não é, que é condenado a um êxodo perpétuo através da história, não precisa ser este migrante atual com que a gente se depara hoje em dia, do Haiti ao Oriente Médio e à África e por aí afora, mas, historicamente, a condição migratória é uma condição de deslocamento. Pode ser esse, mas pode ser o sujeito deslocado em relação a si mesmo, o sujeito cindido da nossa contemporaneidade. E a questão econômica, ela sempre está realmente levando a essa migração? A gente pode dizer isso? Eu não teria certeza de que a questão econômica é o que leva a essa migração. Eu acho que a questão política, veja o exemplo da Síria, por exemplo, não é? Recentemente eu vi na televisão um documentário em que eram entrevistadas pessoas de classe média, de boas condições econômico-financeiras e sociais, e que por causa de uma guerra fratricida, de uma guerra absurda, como todas as guerras, aliás, se viram na contingência de migrar. Então, eu não tenho certeza que as pessoas migram apenas por questão, ou predominantemente por uma questão econômica, embora é claro que a gente saiba, não é, que a economia permeia toda a vida desde que o mundo é mundo, né? E é difícil migrar, né? É uma coisa, eu costumo ouvir as pessoas dizerem que é muito difícil deixar a sua própria terra.
que por mais ou melhor que o outro país seja, o outro local, você continua, não é, com as suas raízes muito fincadas naquele lugar de onde você saiu. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas eu insisto, o seminário não tem apenas esse tema. Vamos então aos outros. No segundo dia, o tema é ideias em circulação e o dia vai ser dedicado a jornais, mídias diversas, em que medida o que é cultura aqui é também cultura contemporaneamente ou com uma defasagem muito pequena em países da Europa, sobretudo no século XIX, como Machado de Assis dialoga com Théophile Gautier, por exemplo, na França, como na nossa contemporaneidade Saramago dialoga com Chico Buarque, mediado por Sebastião Salgado, e assim por diante. No primeiro dia, a conferência de abertura do seminário vai ser proferida pelo professor Jacques Lénard, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e ele vai falar do deslocamento como condição para o conhecimento democrático. Vejam que ideia interessante. Né? Quer dizer, é quando você migra, ou de você mesmo, ou do seu país, ou da sua condição primeira, que você estabelece as condições para que você adquira democraticamente conhecimento. No segundo dia, nós não teremos como encerramento das atividades uma conferência, e sim uma demonstração da nossa cultura. E aqui eu comento com o Cristiano que a gente não conhecia você ainda, Cristiano, senão seria você. Mas será a Maria Tereza Madeira que vem para fazer um recital tocando apenas músicos brasileiros, de Chiquinha Gonzaga, passando por Ernesto Nazaré, até Carolina Cardoso de Menezes. Esse é o dia cujo eixo é ideias em circulação. No terceiro dia, o eixo é gestão e democracia, em que medida se pode fazer a gestão da política cultural brasileira de uma maneira democrática. Então, nesse dia, as discussões serão sobre gestão no sentido hard, né? Gestão mesmo, mas, sobretudo, voltado para a questão de políticas culturais. Como é que se pode fazer política cultural? Porque, afinal de contas, a Fundação Casa de Rui Barbosa, que vai sediar esse seminário, é uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura, ela pertence ao Ministério da Cultura. É uma instituição com uma tradição bastante longa na vida cultural do Rio de Janeiro, é uma instituição que se apoia em dois pilares, um centro de memória e informação, e nesse sentido eu gostaria muito de ter a possibilidade de convidar a Mercedes para ir falar para a gente sobre essa memória importantíssima da realidade brasileira, Obrigada. Que é isso de que você nos vai falar, né? E o Centro de Memória e Informação, onde você tem um museu, onde você tem um arquivo-museu de literatura, onde você tem um arquivo institucional, onde você tem as bibliotecas, não só a de Rui Barbosa, preservada tal como era na época em que ele viveu, mas as bibliotecas outras, como a Biblioteca Infantil Maria Mazetti, como a Biblioteca São Clemente, que a gente chama, que é a biblioteca que atende ao público em geral. Marta de Sena, é bom a gente então esclarecer para o público, quer dizer, a casa de Rui Barbosa é efetivamente a casa onde Rui Barbosa morou e que depois que ele faleceu virou, ou seja, virou o patrimônio, né, cultural. Eu queria até que você tocasse um pouquinho nesse ponto. A mulher de Rui Barbosa tinha muito mais senso prático que ele. E logo que ele morreu, ela convenceu o governo brasileiro a comprar a casa em que eles viviam, e aquilo foi transformado no primeiro museu-casa do Brasil. Hoje há vários. Pois é, vale dizer também, a casa fica em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Onde São Clemente. Rui Barbosa, isso, na São Clemente, onde Rui Barbosa morou. Vamos lá. Isso. E a casa abriga também, além desse centro de memória, que tem, como eu dizia, o museu, as bibliotecas, os arquivos. Acho que não estou esquecendo de nada, é porque eu faço uma pequena diferença entre o arquivo institucional e histórico e o arquivo museu de literatura, que surgiu a partir de uma ideia de Carlos Drummond de Andrade. Existe museu de futebol, existe museu da moda, existe museu de tudo. Por que não pode existir museu de literatura? E a partir dessa ideia, escritores foram doando seus acervos, então a gente tem manuscritos de Clarice Lispector, Pedro Nava, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, é o nosso arquivo Museu de Literatura. E tem um arquivo histórico-institucional que só de Rui Barbosa tem 60 mil documentos considerados pela Unesco Memória do Mundo. Quer dizer, um selo de qualidade, um selo bastante importante.
Eu sou pesquisadora da casa, eu sou presidente há pouco tempo, não tenho um ano ainda, não serei por muito tempo, mas eu tenho um orgulho enorme de ser presidente de uma instituição tão séria. Eu ia dizer que o outro pilar, além do Centro de Memória e Informação, é o Centro de Pesquisa, em que se fazem pesquisas sobre, ou referentes, ou na área de filologia e literatura, língua portuguesa e literatura, estudos de Ruy Barbosa, cuja finalidade principal é publicar a obra completa de Ruy Barbosa, que ainda não conseguimos acabar de publicar, porque ele era um escritor compulsivo, ele escrevia o tempo todo, e também divulgar a obra e os feitos e as ideias políticas e históricas e jurídicas de Ruy Barbosa. Temos ainda o Centro de Direito, que é onde está esse pesquisador a que eu me referi antes, o Charles, que estuda migração, basicamente. Temos o centro o setor, melhor dizendo, de História, em que há pesquisadores conduzindo pesquisas, em geral, voltadas para o período de atuação de Ruy Barbosa, segundo reinado, Primeira República, não é? Segunda metade do século XIX, primeiros 20, 30 anos do século XX. Só para balizar, Ruy Barbosa morreu em 1923. E ainda o setor mais recente da casa, que é o setor de políticas culturais, que foi criado em 2002 e que é hoje talvez um dos setores mais dinâmicos da casa, promovendo seminários, promovendo discussões em torno dessa questão da gestão da política cultural, não só da análise das políticas culturais que vêm sendo implantadas no Brasil historicamente, como sincronicamente, no momento, o que é política cultural no Brasil, ou o que deveria, ou o que poderia ser política cultural no Brasil. Bom, Marta de Sena, depois de tudo que você falou, dá vontade de sair daqui agora e rapidinho na casa de Ruy Barbosa. Serão muito bem recebidos. Eu não tenho dúvida disso. E vale dizer para o público também que a casa é muito linda, com jardins encantadores. Então é uma visita prazerosa, não só pela literatura, ou por todos os documentos que a Marta está dizendo aqui, mas porque é agradável mesmo, com a mobília que existe lá dos tempos de Ruy Barbosa. Você faz uma volta ao passado, não é? E você sai de lá muito melhor, né? Eu concordo. Isso. Gente, olha só, eu gostaria que você desse então o serviço agora, convidasse as pessoas, por favor, né, para que elas compareçam à casa de Ruy Barbosa. Marta. Eu gostaria muito que todas as pessoas minimamente interessadas nos temas de que eu falei pudessem ir a esse seminário. O programa está acessível na página da casa, www.casaruybarbosa.gov.br. Não é Casa D, é casaruybarbosa.gov.br. Lá há um link para o seminário, para o programa, e o seminário vai sempre acontecer a partir das 9 horas da manhã, na quarta, quinta e sexta-feiras da semana que vem. Será um prazer recebê-los, inclusive a vocês todos lá. Gente, vai ser um prazer receber também qualquer um de vocês que está fora do Rio de Janeiro. Quando vierem ao Rio, vão conhecer a casa de Ruy Barbosa. É um ponto importante e necessário e turístico também. Além disso, vamos convidar vocês para conhecer um outro ponto, né, Mercedes? Vamos fazer isso com o pessoal que está em casa. A Mercedes Guimarães é presidente do Instituto de Pesquisa e Memória de Pretos Novos e é hoje também um ponto importantíssimo, enfim, pela parte histórica e comovente também, né, Mercedes? Vamos contar isso para o pessoal. Então, super comovente, né? Tão comovente que eu estou aqui há 21 anos lutando por uma memória de aproximadamente 30 mil, 40 mil pessoas, entre crianças e adolescentes e jovens, né? Foi muito incrível ter achado a responsabilidade de ter sobre a nossa casa um fato histórico triste, um fato histórico que é desconhecido de muita gente, né? É uma história funesta, né? De um mercado de escravos, que o Rio de Janeiro foi um dos maiores mercados de escravos, quizás do mundo. E a gente, assim, só para situar o pessoal que está em casa, a Mercedes, ela foi morar nessa casa, na Gamboa, aqui no Rio de Janeiro, e foi fazer uma obra, não é?
Sim. E nessa obra, o pedreiro um dia chamou e disse, olha, a gente encontrou uns ossos aqui. E foi dessa forma, muito simplória, né, Mercedes, que se descobriu isso tudo que ela está falando aqui para a gente. Você tem quanto tempo que você descobriu isso? Isso foi em janeiro de 1996. E a partir daí era uma casa que você ia morar? Que eu estou morando. Você continua lá? Continuo morando lá. E aí você, quando descobriu aquilo tudo, quando foram ver, era muito mais do que só aquilo que o pedreiro tinha encontrado. Sim, descobrir o cemitério dos Pretos Novos foi descobrir o caso do Valongo, foi descobrir o mercado de escravos. Ali foi um elo, né, de uma corrente enorme que estava soterrada, essa história estava soterrada. E por ser uma história que a sociedade brasileira quis esquecer, por ser uma história ruim, após 36 anos de fechamento do cemitério, construíram casas em cima. Né? A nossa casa e outras ali, a 34, a 36, que é nossa, a 38 e a 40, elas estão sobre o cemitério, elas estão enterrando o cemitério, né? Escondendo essa história. Só que, infelizmente, fomos fazer a obra em casa, de uma casa que a gente não tinha nem ideia de que ano que ela foi construída, que foi 1866, né? É uma casa muito antiga, precisava de muitos cuidados. E se acha ali arcadas, cabeças, fêmures de pessoas. Inclusive, o que me deixou muito mais triste foi, ao final, encontrar uma arcada dentária de uma criança. A cabeça rodou, eu achei que aquilo ali poderia ter sido uma chacina que matou uma família. Não, depois, com muita luta para descobrimos que ali era o antigo cemitério de escravos dos recém-chegados de África. E, na época, chamamos ao governo, à prefeitura, contamos essa história, eles confirmaram, trouxeram técnico à nossa casa e confirmaram que era o cemitério dos Pretos Novos, que antes era no Largo de Santa Rita e depois passou a ser ali, quando o Marquês de Lavradio transferiu o mercado de escravos da Praça 15, da Rua Direita, para o Valongo. Né? E por ali permaneceu funcionando esse cemitério em 60 anos, mais ou menos. Existe uma pesquisa de um livro do Júlio César de Medeiros, né? Que ele conseguiu pegar um livro intacto, praticamente, e é um livro de 1824 a 1830, que está no Museu da Cúria. Nesse livro tem 6.122 anotações de óbitos do cemitério dos Pretos Novos. Só no livro, em 6 anos. O cemitério durou 60 anos. Se você colocar 1.000 por ano, seriam uns 60 mil pessoas ali enterradas. E o enterramento lá é terrível. Né? Tem uma novidade, inclusive, para as pessoas irem lá conhecer. Você vai falar essa novidade, mas eu vou deixar o pessoal em casa com essa sensação. A gente volta já, logo depois do intervalo. Estamos de volta, mas antes a Camila vai falar pra gente os comentários de vocês em casa da web. Exatamente. Vai, Camila. Separei 2 aqui. O Fábio Baeta, ele comentou: isso que é bacana, falar mais sobre a importância da Casa Rui Barbosa para a história do Brasil, preservar. E o Ferreira Vanderlei, ele fez um comentário para Mercê. Ele disse: essa é a guerreira, cuida de um imenso patrimônio que é negligenciado pelo governo. Salve o Instituto de Pesquisa e Memórias Preto Novos. Obrigada. Salve, Mercê, viu? Obrigada. Bom, Mercê, então vamos agora contar para o pessoal que novidade foi essa que você disse que você encontrou, né? Na verdade, quem encontrou são os arqueólogos, os técnicos que estão fazendo pesquisa lá. Já é a 4ª pesquisa, né? Antes foi a pesquisa de dimensão do cemitério, onde começava, onde terminava.
foi em 2011. Então, realmente, fica sobre mais ou menos as 4 casas, né, que é o 34, 36, 38 e 40. É um cemitério muito pequeno para caber muita gente. Então, essa pesquisa foi mostrar que eles eram jogados ali em valas comuns e quebrados de tempos em tempos para caber mais. Então, o próprio osso daquele morto se transformava em terra para cobrir o outro corpo. Os corpos eram cobridos com pouca terra e muito osso. Depois houve uma pesquisa na rua, abrir a rua inteira para poder passar o VLT e realmente confirma ali aonde é o início e o final do cemitério. Encontrou-se muitos ossos, muita coisa, mas eram ossos remexidos. Passa light, passa isso, passa aquilo, então vão revirando aquela terra e vão jogando os ossos, ora mais para fora, para a rua, ou mais para dentro da calçada, dependendo da obra. E agora tem uma pesquisa em andamento, que era para ver a profundidade que estava esse cemitério, e ao chegar aos 90 centímetros, encontraram um esqueleto inteiro, que era muito difícil encontrar. Tem mais um outro detalhe interessante, né? Esse esqueleto é de uma mulher jovem, aproximadamente 20 anos. Segundo o especialista, vinham mais homens do que mulheres. Então, ela é a rainha lá, né, uma mulher. Eu não vejo um esqueleto, eu não vejo uma morta, eu vejo uma pessoa ali, contando uma história passada que tem que ser contada a qualquer custo, né? A Baquita foi carinhosamente batizada por um dos arqueólogos, Josefina Baquita, ela tem nome agora. Então, ela é uma pessoa fantástica. E ela estava assim, ela era a última, no fundo, é isso? Não. Abaixo dela tem outros. Mas é que ela está com quase 100 e poucos anos, né, de morte. Então, não dá para mexer muito. Agora, o mais interessante é que ontem eles estavam escavando, na verdade, estão tentando mantê-la mais confortável possível por causa de vibrações de rua, de carros na rua. Então, ela está sendo estabilizada, né? E eles começaram a fazer uma limpeza em torno dela e depararam com ossos. Só que é mais um indivíduo. Mas esse indivíduo não está como Baquita. Estão quebrados abaixo dela. Ou seja, é muito estranho, ainda é uma coisa muito recente, eu estou falando até demais, né? Sem causas técnicas, né? Mas, assim, como eu sou leiga, eu posso falar à vontade, né? Mas você pode, por exemplo, no mínimo, dizer do que se suspeita que seja isso, não pode? Olha, eu acho incrível, porque um corpo inteiro que é muito difícil ali, pela forma que eles eram enterrados. Você tem um corpo inteiro. E do lado desse corpo, um pouquinho abaixo, você tem um corpo destruído, quebrado. Está na sua posição, mas quebrado. Isso é estranho, isso. Mas não tem nenhuma teoria a respeito? Não, isso foi ontem, né? Foi ontem. Gente, isso é muito novo. Em primeira mão, no Sem Censura, essa notícia. Eu não sei, então. Eles tinham só 2 meses agora para terminar a pesquisa, eu não sei. Vamos a fundo, né? Vamos com o prêmio. Vamos reformar toda aquela exposição. A gente tem que falar isso, o 4º Prêmio Afro, que foi ganho, não é, pelo Instituto, e o que isso vai fazer exatamente de bem para vocês, o que isso vai promover? Então, nós temos um corpo inteiro e mais ossos à mostra, né? Então, precisamos manter aquilo de um modo adequado para que não haja nenhum problema, né? Problema com temperatura, né, umidade. Então, a gente já, com esse prêmio Afro, vamos ter uma janela climatizada, né? Manter isso da melhor maneira possível, que é um tesouro, né, achar isso.
na verdade, se mostra... A Baquita veio falar, né? Os ossos falam, né? A Baquita veio falar da crueldade, de um crime contra a humanidade, que foi a captura de seres de um país, né? Que a gente, né? Você vê, agora está se falando de migração, mas ali foi captura, sequestro, jogados dentro de navios, crianças e adolescentes separados dos seus pais, né? Chega num país diferente, num tempo enorme de viagem, maus tratos o tempo todo, sabe Deus, se for menina, quantas vezes ela não foi estuprada a bordo, usada, né? Eu fico imaginando toda essa história de crueldade dessas pessoas, entende? Os meninos também levando chicotadas para poder mostrar quem manda aqui sou eu, né? Comendo muito mal e chegando aqui contraem doenças de um continente hostil para eles, né? E jogados possivelmente em alguns barracões, algumas casas, e ali ficam doentes e possivelmente jogados no terreno do cemitério, ainda moribundos ainda, né? E, enfim. E próximo ali, segundo relatos, há casas que aguardam seres para ser vendidos, né? Meninos e meninas para serem vendidos, e vê esse cemitério, porque esse cemitério essa pesquisa atual do Reinaldo Tavares, ele está desenhando em aquarela, segundo relatos, mapas antigos, de como é que era esse lugar. Ele tinha 2 entradas, enfim, e está... Eu não posso falar muito, que é uma pesquisa dele, né? Eu sou linguaruda. Eu estou louca para ele terminar esse doutorado dele, para mostrar todas essas pranchas, entendeu? Porque é incrível essa história. Eu fico feliz em mostrar uma coisa que se insistia em ser esquecido, e ainda insistem. Se não fosse esse prêmio, a gente não sabia o que ia fazer com Baquita, com uma nova exposição, com uma linguajar diferente, né? Esse prêmio que a Petrobras, a Fundação Palmares e a Cadon, né, que é uma senhora que luta muito por isso, é um prêmio que deveria ter todos os anos, ter mais ganhadores. Você viu, demorou 2 anos para ter, né? É uma luta da cultura afro-brasileira. Eu sou branca, mas eu sei o quanto eles sofrem para mostrar essa cultura, né? Quanto é difícil para o negro trabalhar neste país, o negro estudar nesse país. Enfim, eu aprendi um pouquinho com eles, né? E aprendi a respeitar as questões religiosas. Todas as religiões são importantes, aliás, as religiões são dos homens, não de Deus, mas tem que ser respeitada, né? E a gente, Mercê Guimarães, a gente pode dizer para você que a gente respeita muito você e o seu trabalho. Porque não é fácil mesmo o que você faz, sem apoio e principalmente com esse amor que você faz. Porque a gente está vendo que não é só amor pela história ou pelo lugar, é respeito por aquelas pessoas que estão ali, né? Então, eu acho que você pode agora convidar as pessoas, não só as que estão no Rio de Janeiro, mas também quem está fora do Rio, para vir conhecer o Instituto. Você falou na rua, qual é a rua? É Rua Pederneixa, número 32 e 34. Fica na Gamboa. Na Gamboa, existe formas de chegar lá hoje mais tranquilo, pelo VLT, né? Mas você deixa eu falar mais um negocinho? Lógico, Mercê, fale mais um negocinho. Sabe o que nós precisamos de muita ajuda lá. Talvez a gente não consiga passar de setembro, mesmo fazendo tudo isso que a gente quer fazer. Você está dizendo que talvez não passe de setembro aberto, é isso que você quer dizer? Exatamente, porque nós estamos sobrevivendo às custas de pessoas que fazem pequenas doações, né? É muito triste isso, mas não é vergonha dizer. A prefeitura antes nos dava, nós tínhamos um pequeno convênio de 79 mil anuais,
que era essencial para manter aquilo aberto. Esse ano a gente pediu 100 mil, né, para poder ter um pouquinho mais de fôlego, né? E não conseguimos, né? A verba que nós tínhamos foi até março, e amigos juntaram, foram doando. A gente foi a massa de abril não passa, de abril, de maio não passa, de junho não passa, de julho não passa, agosto passa, setembro não sei. Mercê, nessa situação, assim, se alguém que está em casa agora vendo você e quisesse entrar em contato com você para dizer, olha, eu quero fazer parte aí, ajudar, como é que faz? Tem um site, tem um telefone? O nosso site a gente está ajeitando também, que era um site muito antigo. Nós conseguimos uma verba para fazer o site. Ainda estamos fazendo um site assim que vai ficar lindo, maravilhoso, um site de busca, enfim, e por enquanto, como é que faz para entrar em contato com você? Eu posso deixar o telefone. Por favor, à vontade, então. O telefone convencional é 2516 7089. E o e-mail é pretosnovos@pretosnovos.com.br. Ok. E eu espero todos lá. Fica aí a história da Mercê, que é uma história guerreira mesmo, né? Uma história que a gente tem que ter muito orgulho, não só da sua história, mas, gente, a gente tem que ter orgulho da nossa história, né? Da nossa história. Fica aberto lá? Quais são os horários? Fica aberto de terça a sexta. E sábados das 11 às 14. Porque a gente não tem funcionários, então temos amigos lá que se revezam e a gente consegue. E tem um circuito de herança africana gratuito, que acontece às terças-feiras. Tem terça-feira de manhã, terça-feira à tarde, para poder atender todas as escolas. A ideia é ser um circuito para a garotada de escola, os professores marcam, está bombando. Antônio Carlos é o nosso diretor que passeia com ele pela área da Pequena África, né? E mostrando também outros lugares importantes, como a revolta da vacina, e tem uma série de histórias. Cada rua daquela tem uma história importante. Por falar em história, a gente tem aqui um grande contador de histórias, Mercê, que você pode convidar até para fazer alguma contação de histórias, não é? Sim. Não é isso, Cadu Cinelli? Eu tenho certeza que você está pensando já em alguma coisa quando você está ouvindo a Mercê falar. Não, com certeza. Até porque eu tenho uma relação muito forte com essa história, porque em 2012 eu fui ao Benin. Olha... E é muito interessante escutar você, porque eu faço uma ponte do que eu descobri quando eu estava lá. Quando eu fui em Uidá, né, em Porto Novo, Cotonou. Para mim é forte, porque logo depois, aqui no Rio, tinha esse circuito, já tem esse circuito, já tinha na época, e fui fazer. Como morador do Rio, não tinha feito ainda. E fiz por uma perspectiva muito diferente. Sempre pensei muito nisso. A gente tem os nossos contos também. Nós temos contos da tradição da África Ocidental e gosto muito. E o interessante no trabalho do Cadu, gente, é que ele trabalha com tapetes mesmo, né? Senta no chão com as crianças, bota todo mundo juntinho e aqueles tapetes começam a contar histórias. Não é? Isso, exatamente. Eu queria que você explicasse para o público como é que funciona esse espetáculo de vocês. A gente, como grupo, né, os Tapetes Contadores de Histórias, a gente tem no nosso repertório vários materiais para contar histórias. E todos são feitos de tecido, né? A gente borda, costura e neles nós temos as imagens da história. Assim nós trabalhamos. O grupo já tem 19 anos. Já estamos caminhando para os 20. A gente tem o VT e a gente vai mostrar para o pessoal isso que eu acabei de explicar, porque fica mais fácil. Sim. Vamos ver, Emília? O que a gente está assistindo aí agora, Cadu? Agora a gente está... Aqui são já as imagens do presente de aniversário, que é esse novo trabalho da gente, um novo espetáculo infanto-juvenil. Nele nós estamos com novos materiais, são objetos para contar algumas histórias em torno da ideia do aniversário, como uma celebração, né? A ideia da celebração do rito de passagem e tudo que envolve esse rito. Por exemplo, aí a gente tem como se fosse um pergaminho para contar a história do rei Midas, que é da mitologia grega, e eu e o Arley contamos
o Arley está mostrando um convite da história que ele traz do João Esperto, traz um presente certo. Legal. É como se fosse um bolo, né? Então, são várias camadas. O João Esperto é um conto em que o menino vai fazer um presente para a princesa. E aí, o presente dele é um bolo. O Edson conta o mito da Perséfone com um poncho que ele criou. É assim, vai ter bolo. Vai ter bolo em cena, a gente vai poder comer. E eu conto a história da Vassalissa, a Bela Vassalissa, que é um conto tradicional russo, com algumas caixinhas, como se fossem as babuscas, né? Que uma em cima, as matriósticas, que é uma dentro da outra, contando a história da Vassalissa. E vocês também explicam para as crianças, assim, a história de aniversário, como é que surgiu essa comemoração, a importância do bolo, isso também acontece? Não, a gente não tem não trabalha no caráter didático disso, e sim na experiência do rito mesmo. Porque o que nós queremos aqui? A gente vinha já com essas perguntas em torno do... A gente sente que há uma mercantilização muito grande em torno da celebração do aniversário. A ideia de comprar um presente, né? De toda a indústria em torno disso. De uma festa. Uma produção da festa, né? Os convidados e quando que o encontro, a celebração, né? Você tem aquele lugar como um rito de passagem. Você tem uma idade, você completou, você agora atravessa para uma nova etapa da sua vida. O que você precisa para fazer essa celebração? O presente que você traz para aquele, a comida que se prepara para você receber no encontro. Então, acho que são pontos em que a gente vai meio que esquecendo. O tempo está muito corrido, muito esquisito. E eu acho também, Cadu, se você me permite, que houve uma glamouralização, né, um glamour, assim. Então, antigamente, bastava um bolinho, criança para correr em volta daquele bolinho, um brigadeiro bem gostoso, exatamente, né, gente? E estava feita a festa. Hoje não basta, né? Hoje tem que ter uma temática, tem que vestir a criança com uma, duas roupas talvez, na hora do parabéns é outra roupa, e outras questões que estão envolvidas. E realmente você tem razão, quer dizer, qual é o simbolismo disso? Sim, aquele encontro, aquela necessidade do encontro com aquelas pessoas para celebrar a vida. Né? A gente está celebrando a vida, a gente esquece, né? Porque a gente é levado por uma enxurrada de necessidades tecnológicas, necessidades de qual o presente mais caro, tem que agradar aquele que me convidou. Sim, eu vou agradar, mas onde é que está o meu lugar de encontro com aquelas pessoas? E aí, pensando sobre isso, né, porque a gente conta histórias, a gente lida com uma qualidade de encontro que tá interessada em ver o outro, em experienciar com o outro, aquelas paisagens, aquela experiência em que aquela história nos traz. Então, quando a gente está pensando nisso, quando a gente foi pensar o espetáculo, a gente estava querendo exatamente esse tipo de experiência com as crianças. Repensar o seu aniversário, né? A gente então vai te dar os parabéns. Não é isso? Muito legal. E como é que o pessoal faz para ver vocês, encontrar vocês? Olha, o presente de aniversário vai ficar em cartaz lá no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, bem pertinho do metrô, fácil de chegar, sábados e domingos, às 4 horas da tarde. Vai ser o mês de agosto todinho. Então, começa agora nesse sábado, vai até o dia 27. Então, vamos convidar todo mundo para comemorar esse aniversário, certo? Certo. Isso, isso. E vamos também convidar para que vocês continuem com a gente. O Sem Censura volta já já. Nós voltamos com o Sem Censura de hoje e vamos saber com a Camila o que está sendo dito nas redes sociais. Olha, o pessoal ficou emocionado com a história. A Marília Giannini, ela comentou: essa história é emocionante. De fato, as ossadas falam, contam histórias da crueldade da escravidão. Essa ossada que recebe o nome de Josefina Baquita e o nome de uma santa africana. É isso? É isso. O Francisco Eduardo Chico, ele comentou: falam-se, divulgam-se, escreve-se tanto sobre o extermínio do povo judeu na Alemanha e o extermínio do povo negro no Brasil. Estamos começando a conhecer mais e melhor agora, um período horroroso da nossa história nacional. Isso aí.
Verdade, né? Verdade. A gente sempre olha para fora e quando a gente se depara com uma história dessa aqui no Brasil, a gente fica realmente chocado. Eu posso explicar um pouquinho da Baquita? Então, Josefina Baquita foi uma escrava que foi comprada menina, foi vendida várias vezes. No final da vida dela, ela se torna uma freira. Ela falece por a sua idade, né? Era uma sudanesa linda. Nossa, ela sempre se vestiu muito bem. O filme é lindo. E ela morre e é enterrada. Só que depois foram exumar o corpo e ela perfeitamente estava do jeito que ela estava, como se estivesse dormindo. No ano de 2000, ela foi beatizada, né, pelo João Paulo como santa. Fez vários milagres, ela inclusive curava em vida. Interessante a história dela. E a Baquita, realmente, no meio daqueles ossos todos quebrados, é a única inteira. É uma história engraçada, é uma história, né, que quiseram que a gente esquecesse, né, Mercedes? Né? Assim, quiseram, mas que não pode ser esquecida e, pelo contrário, a gente tem que estar o tempo todo falando nela, lembrando, porque o que eu disse antes, é a nossa história. Sim, né? Sim. E a gente tem hoje aqui com a gente uma pessoa que também conta histórias, mas ela conta histórias no piano, não é isso? Cristiano Vogas vai se apresentar nessa quarta-feira aqui no Rio. E eu queria que você contasse para o pessoal como vai ser esse concerto. Então, o título, né, digamos assim, do recital chama-se Valsas Brasileiras. E por que eu escolhi esse título? Bom, porque as valsas, assim, o gênero valsa foi utilizado pelos consagrados compositores para piano, como Chopin, escreveu lindíssimas valsas, Brahms. E também os compositores brasileiros também utilizaram o gênero valsa em suas composições. E foram criadas obras belíssimas, muito interessantes, muito ricas musicalmente e muito importantes na literatura para o piano. E muito diversificadas, segundo o estilo de cada compositor e segundo a época que foi escrita e a época que cada compositor viveu. E foi mais ou menos isso que eu quis fazer quando eu escolhi o programa desse recital. Eu quis pegar desde a época do século XIX, onde as composições, no caso de Henrique Oswald, por exemplo, que ele utilizava realmente o estilo europeu, de fato, nas suas obras, ainda sem utilizar realmente a cultura, elementos da cultura nacional, passando pelo nacionalismo, com Lourenço Fernandes, Villa-Lobos, Francisco Mignone, chegando até os dias de hoje com compositores da atualidade, compositores contemporâneos, como Ronaldo Miranda, Edino Krieger e Liduíno Pitombeira, que ele escreveu uma valsa dedicada a mim, especialmente para esse recital. Então, eu vou fazer a primeira audição da sua valsa, que é a Valsa Quase Nobre, amanhã. E fico até muito honrado de fazer essa primeira audição dessa obra. Onde é que vai ser a apresentação de vocês? Vai ser no BNDES, né, no Espaço Cultural do BNDES, amanhã, quarta-feira, às 19 horas, entrada franca. Nossa, entrada franca, gente, não dá para perder, né? E você Exatamente. E cada vez que você entra no palco, que você toca, enfim, deve ser uma emoção nova, né? Sim, exatamente. E principalmente nesse de amanhã, que eu vou realmente tocar obras apenas de compositores brasileiros. Muitos recitais eu toco compositores estrangeiros, Chopin, Beethoven, etc. Mas amanhã realmente eu vou tocar só compositores brasileiros. E além disso, eu vou aproveitar essas músicas que eu vou tocar amanhã, essas valsas, para homenagear também os compositores que são comemorados esse ano, que nós estamos comemorando os 130 anos de Villa-Lobos, que vou tocar a Valsa Mística e a sua famosa Valsa da Dor, que é uma peça super importante na literatura do piano. Homenagear também Francisco Mignone e Lourenço Fernandes. Francisco Mignone vou tocar 3 valsas de esquina, que são as consagradas valsas de esquina. Se a gente fala de valsa brasileira, a primeira ideia que a gente vem à cabeça são as valsas de esquina. E Lourenço Fernandes também vou tocar a valsa suburbana. E também estamos comemorando 110 anos de Camargo Guarnieri. E eu vou tocar uma de suas valsas também amanhã. Né? E então aproveito tanto para abranger... e claro, é impossível tocar todos... falar de todos os compositores que compuseram valsas, esse tal seria enorme, né? Mas eu resolvi pegar um pouco de compositores de diferentes regiões do Brasil, como também vou tocar 2 valsas amazônicas do Arnaldo Rebelo, lembrando, né, o norte do país, compositores do sul, como Radamés Inátali, etc. Então eu quis pegar um pouco, um apanhado geral
de valsas, então, de diferentes compositores, diferentes regiões do Brasil, diferentes épocas e diferentes estilos. Cristiano, você sempre foi um apaixonado por piano. Como é que você começou? Era pequeno? Eu comecei realmente criança, né, quando eu comecei a tocar piano, mas eu não tinha muita noção, assim, eu comecei a estudar como, assim, sem mais ou menos ter ideia do que era realmente, até onde ia chegar aquilo, né? Mas com o tempo foi se tornando fui profissionalizando a ideia mesmo, né? Foi o hábito de tocar piano deixou de ser apenas um lazer, mas se tornou profissão mesmo. E você encontrou espaço aqui no Brasil para você tocar? Você precisa viajar muito, sair daqui? Bom, realmente, não só para o piano, mas principalmente na situação atual, a gente vê que para a música clássica, erudita principalmente, é mais difícil, de conta menos espaços, né? E para trabalhar é difícil também, mas a gente vai tentando, né? E vai acreditando que é possível, né? E né, a gente sempre espera que tenha mais abertura para a música erudita, né? E até agradeço muito ao BNDES por ceder esse espaço para poder fazer esse recital. E também, no caso, por exemplo, fazendo recital com obras de compositores brasileiros, a gente vê que realmente aqui teve e continua tendo uma produção muito grande de música erudita brasileira. E obras riquíssimas, assim, muito interessantes e que merecem ser tocadas, né, e apoiadas e tudo. E que é um país não apenas de música popular. Claro, a música popular é maravilhosa, mas também temos, né, a música erudita também, que é muito rica e conta muita história. Também conta muita história, né? Que a gente vai falando de histórias aqui, né? Musical, né? A memória. Isso que eu ia dizer, a memória, quer dizer, a música erudita, tal qual tudo que a gente falou aqui no programa, ela é parte da nossa história também. E todos os músicos citados por você são excelentes, eles explicam também momentos da nossa história. Então, é um prazer, quer dizer, é um orgulho a gente poder assistir um espetáculo como esse que você promove. Era bom que a gente tivesse muito mais, por isso a pergunta que eu fiz a você. Não é? Ah, claro, exatamente. E voltando um pouco ao que você acabou de falar, muitos desses compositores, por exemplo, eles se utilizaram da cultura nacional em suas obras, como no caso de Francisco Mignone, que se inspirou nos choros, na música com a flauta, com aqueles solos de violão, Lourenço Fernandes com suas melodias seresteiras. Então tem sempre nesse caso dessas músicas, né, tem uma marca do Brasil. E muitas outras obras também, isso não diminui, no caso do Henrique Oswald, que se inspirou no estilo europeu, em suas obras, né? Uma coisa não diminui a outra. Mas é para mostrar realmente toda a riqueza e toda a diversidade, no caso das valsas, como um gênero único, né? Sim. De compositores brasileiros pode ter tanta variedade e criatividade, né, em suas obras. Então ficamos aqui, olha, nesse programa hoje a gente tem de tudo, podemos, a Casa de Rui Barbosa pode convidar, né, pianista, tudo, não é claro. isso? Você me permite dizer uma coisinha só, porque eu fiquei morrendo de inveja da Mercedes? Sim. É que o nosso seminário também é com entrada franca e conferem-se certificados. Ah, então ótimo. Então a gente vale dizer isso para o público, as pessoas podem ir de graça para ver todo o seminário de vocês. Isso, né? Exatamente. Para encerrar, Cristiano, se você tivesse que dizer para alguém que está em casa agora que, como você adora piano, ou então uma criança, né, que começa a tocar piano, o que você diria para essas pessoas? Tem um piano em Olha, eu casa. diria para... Se tem vontade de aprender, não tem por que não tentar, né? E porque é mesmo que não seja profissional, mas que a música faz bem, estudar música faz bem, tanto para quem quer seguir uma carreira profissional, como quem quer ser amador. A arte faz bem para todo mundo, né? E você trabalhar com arte, você conviver com a arte, só tem como fazer bem para as pessoas, né? A música é alimento da alma. Com certeza. Eu já ouvi dizer que você até melhora, né, ou seja, na escola, na matemática, no seu aprendizado de conteúdo, quando você lida com outras artes, a dança, a música, não é? Então é possível mesmo, né? Bom, gente, fica aí o recado, né, do Cristiano.
E a gente vai mostrar para vocês o vídeo, não é? Do Cristiano tocando. Vamos encerrar o programa belamente com isso. E eu agradeço a todos vocês que fizeram o brilho hoje desse programa, com a arte de cada um. E torço para que cada um realmente consiga aqui, não é? Evoluir em tudo que apresentou. Não é isso? E Mercê também, né, Mercê? Consiga lá, né? Poxa, melhorar a situação. A gente é insistente. Gente, o Sem Censura fica aqui na televisão, a gente continua no Facebook, quem quiser. E não percam hoje o nosso programa Recordar ETV, às 9h30 da noite, aqui na TV Brasil. A gente vai rever o programa Tribunal do Povo, com um debate entre Luiz Carlos Prestes e Roberto Campos, para as pessoas que estão aqui ligadas. A gente continua no Facebook e termina agora às 5 da tarde. Muito bem, né? A gente volta amanhã. Vamos terminar com a nossa música, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada pela atenção e pela audiência de vocês. Muito bom, hein, Cristiano? A gente está de volta agora só no Facebook para continuar a nossa conversa. Cristiano, o que a gente ouviu você tocar? Eu acabei de tocar. Acabei de tocar é ótimo. Você acabou de tocar. Foi, você acabou de tocar. Exatamente. Foi a valsa composta por Ronaldo Miranda, compositor Ronaldo Miranda, chamada Valsa Só. Nesse título é bem inspirador, né? Bem intimista, né? E é uma valsa bem delicada, né? Com muito lirismo, né? Como a gente acabou de falar, mas muito, né? Como se a gente... Às vezes eu penso como se fosse, né? A Solida, você consigo mesmo, conversando com você mesmo, né? Um pouco... Tem alguma que você goste mais, que te toca mais, não é? Olha, essa pergunta é a pergunta mais difícil quando me fazem de responder. Porque, assim, são tantas músicas, né? São tantos estilos que fica difícil a gente escolher o que a gente gosta mais. Aí eu prefiro responder assim, eu gosto mais daquela música que eu estou trabalhando no momento. Claro. Que aí ela sai cada vez melhor, né? Se a gente falar, estou trabalhando essa, mas eu gosto mais daquela, acaba que a gente não faz aquela tão bem. Então eu procuro gostar realmente daquela que eu estou tocando naquele momento. Bom, vamos saber com a Camila Abreu como é que tá, enfim, o pessoal em casa fez alguma pergunta, algum comentário? Olha, o Carlos, ele perguntou como é que aproxima os jovens da música clássica? Olha, tem muitos programas, né, de música clássica que, por exemplo, eu tive recentemente em Barra Mansa, num festival de música que teve lá, e lá tem um projeto Música nas Escolas, e que vários jovens, eles estão participando, que são levados a fazer esse trabalho, que tem a orquestra, tocam instrumentos eruditos, violino, violoncelo, etc. Isso tem feito tanto efeito positivo na cidade que fizeram pesquisas que a taxa de criminalidade caiu na cidade, graças a programas como esse. Mas os processos artísticos. Então, a arte, né? é bom para, assim, não só a música, artes plásticas, teatro, tudo, literatura, história, isso tudo só tem o que fazer bem. Assim, às vezes eu fico pensando, como é que pode
não promover mais esse tipo de coisa, né? Cadu Cinelli também sente isso? Sim, é alimento para a alma, né? Você começa a lidar com o indivíduo de outra forma. A gente começa a ver o mundo de outra forma. Escuta diferente, é tudo, amplia os sentidos. Diga, Marta. É que há um escritor francês da minha particular predileção, chamado Stendhal, que tem uma frase que eu acho que resume isso muito. Ele diz: a arte é uma promessa de felicidade. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que toda vez que você se engaja no exercício de uma arte ou na fruição da arte, né? Quer dizer, você não precisa ser o criador da arte, basta que você seja aquele que aproveita a arte. Você, como você diz, você tende a ser mais feliz, portanto, os índices negativos tendem a cair. Eu acho que é exatamente isso. E é pintura, é escultura, é contação de história, música, enfim. É arte. É estar em contato, né? É isso, contemplar, né? Contemplar, ver, parar. Ouvir. Participar, né? Camila, o que mais que a gente tem aí? Olha, eu separei aqui um comentário do Bruno Inocêncio. Ele comentou: Rui Barbosa, águia de Aia, paladino da educação física. Apenas alguns dos adjetivos que receberam esse grande brasileiro. É isso? Rui Barbosa foi uma personalidade extraordinária mesmo, né? Ele saiu um pouco de moda, as pessoas hoje quase não leem Rui Barbosa, porque ele é um escritor muito prolixo, falava muito difícil. Então, hoje as pessoas tendem a minimizar a importância dele, mas eu acho que ele tem uma importância extraordinária na história do Brasil, na história do Segundo Império, na história republicana. Ele foi ministro das Finanças, logo no governo provisório do Deodoro. Ele depois foi senador na República, com uma atuação muito significativa na história do Brasil. Foi candidato à presidência da República, derrotado mais de uma vez, e era um grande intelectual. Eu acho que há poucos dias eu tive a oportunidade de participar de um evento no Consulado da França, em que veio à tona a relação do escritor e diplomata francês Paul Claudel, que morou no Brasil em 1917 e 18, portanto, no fim da Primeira Guerra Mundial, e o diálogo entre eles, porque Claudel admirava em Rui essa capacidade de se insurgir contra aquilo que eu chamaria da covardia da neutralidade. Ele achava um absurdo ser neutro quando o ideal armamentista estava tomando conta da Europa, não é? Enfim, é uma personalidade. Eu confesso que quando eu fui trabalhar na casa de Rui Barbosa, eu não sabia quase nada, a não ser o folclore, um brasileiro mais inteligente de todos os tempos, águia de Aia, essas coisas, a cabeça que foi para a Inglaterra ensinar inglês. E por circunstâncias, eu fui trabalhar no setor de estudos ruianos e confesso que fiquei muito surpresa e muito fascinada por uma personalidade intelectual tão extraordinária. Mercê, você também, até nisso que a Marta está dizendo, você também tinha parado alguma vez, assim, antes de você vivenciar isso tudo que se vivencia, parado para estudar esse assunto ou pensado nisso que hoje você trabalha ativamente? Não tinha nem ideia. Aliás, eu falo aqui que é a importância da educação, né? Sem a educação, você diminui a doença, diminui a violência, você diminui um monte de coisa com a educação. E eu fui educada como meninos e meninas da minha época, da época do militarismo, né? Tínhamos uma boa educação, mas não na área de história. Isso era proibido. Não na área de história. Para você ter uma ideia, já ao terceiro ano primário, sabíamos a raiz quadrada. Hoje, terceiro ano primário, muita criança não sabe ler, infelizmente, né? Sempre estudei em colégio público. Então, assim, o que eu sabia da história da escravidão é que o Brasil tinha uma abolição, né? Sempre branda, né? Havia índios, mas tudo bem, né? Não se falava, por exemplo, dos extermínios dos bandeirantes. Né? Enfim, nossos heróis não são heróis assim também, do jeito que contam, né?
Eu sempre gostei de história, né? Mas eu sempre achava assim, uma coisa engraçada, que querer é poder, né? Eu falei assim, um dia eu vou no Egito ver um sítio arqueológico. Gente! E o Egito veio até a tua casa, né? O Egito veio a você. Eu sabia que eu queria ver uma escavação arqueológica, mas não tão assim, né? No quintal de casa. No quintal de casa. Então, talvez, existem algumas coisas que depois eu parei para pensar, e é uma coisa muito longa, não daria para contar aqui, mas um bate-papo, assim. São fatos que aconteceram na minha vida que talvez me forjou para cuidar desses ossos, né? Dessa história. Teve uma época da minha vida que eu fui Rosa Cruz. O que é a Rosa Cruz? É os grandes estudos, né, das antigas civilizações, tal, né? Egito, né? Enfim. Aí tá, passou um tempo, já estudei legal, tá bom, já entendi o que eu queria entender, né? Então, tem umas coisas assim incríveis. Quando eu fui olhar a casa pela primeira vez, a data, 1988, foi quando eu olhei a casa pela primeira vez. Não consegui comprar, só comprei em 90. Olha a data. 100 anos da abolição. Né? E outras coisas, assim, os detalhes que a gente vai pensando. O meu próprio nome. Né? Por que minha mãe botou de la Merced, negócio tão complicado, né? Aí eu fui ver quem é de la Merced. Né? É uma Nossa Senhora, na época do século, acho que de 12, 13, 11, Santo Nolasco, né? Que era um militar, que a Nossa Senhora das Mercedes, a espanhola, né? Ela era o símbolo, né? De um grupo de militares para libertar, né? É uma história incrível, né? Liberdade aos cativos da época das cruzadas. Nossa! Então, quer dizer, caramba... Não dá para deixar quietinho. Não dá para dizer que é coincidência, né? Não, deixa quietinho. Nossa, é muita história mesmo, muita história, né? É muita história. Gente, olha só, a gente está chegando já no final do nosso tempo no Facebook também. Eu queria agradecer a todos vocês pelas belas histórias que trouxeram hoje aqui, não é? Cadu, Marta, enfim, todos vocês que vieram, eu quero agradecer, desejar muito sucesso para o seu concerto. Muito né? obrigado. Tomara que seja um sucesso. A mesma coisa a todos vocês no trabalho. Obrigada pela presença no Sem Censura. Nós é que Foi agradecemos. ótimo, Obrigado. de coração. Camila, muito obrigada pela parceria, né? Simpática, alegre, né? E a gente volta amanhã às 5 da tarde na TV e também aqui com vocês na web, no Facebook. Muito obrigada. Até!